Estamos de volta, estamos sanando aqui problemas técnicos, mas como a gente estava falando, o que acontece com você fumante? Você precisa encarar o seguinte: você é dependente de uma substância que tem no tabaco que se chama nicotina. Então, não existe essa coisa de vergonha na cara, não consigo parar de fumar porque não tenho força de vontade. Você é um dependente de uma substância chamada nicotina, isso está no segundo slide, que ela atravessa, depois de tragar, cai na circulação e vai ao cérebro em 10 segundos em média. Então, em 10 segundos depois da tragada, você já recebe nicotina no cérebro. Ela se transforma em cotinina no fígado e é eliminada na urina. Essa nicotina é a parte do cigarro que vicia. Então, você é um dependente de nicotina. É isso que você precisa encarar pela primeira vez. Terceiro slide, morbimortalidade do tabagismo, mostra um trabalho antigo de médicos ingleses que entre 1900 e 1930 foram analisados, e a gente viu a curva vermelha é a morte dos médicos que não fumavam e a curva azul a morte dos médicos que fumavam. E a gente vê que, em média, esses médicos que não fumavam viveram 10 anos a mais do que aqueles que fumavam. Ou seja, fumar encurta a vida, em média, em 10 anos. Isso que a gente está preocupado, por isso que a gente está aqui. O que se precisa entender no quarto slide é que a indústria do cigarro já sabia que a nicotina viciava e continuou produzindo esse tabaco cada vez com mais nicotina e está cada vez liberando mais rápido a nicotina. Olha o que está nos anais das indústrias do cigarro na época de 1950, 1975. Nosso negócio é vender cigarro com nicotina porque dá dependência. Nosso negócio é vender cada vez mais cigarros com nicotina forte, pois cigarros fortes causam maior dependência. O sucesso comercial seria maior quanto maior for a dependência da nicotina. A indústria já sabia que a nicotina viciava, já conhecia as doenças tabaco relacionadas e continuaram produzindo cigarro. Por isso que existe um movimento mundial contra o tabaco. Na verdade, o que vocês precisam entender? No slide 5, que existe uma parte da população que é fraca dependente da nicotina. Uma parte é médio dependente e uma parte é forte dependente. Como é que você sabe se você é fraco, médio ou forte dependente? Veja no slide número 6. Quanto tempo do acordar até o primeiro cigarro? Se você leva 5 minutos, você dá uma nota máxima, 3. Se você leva de 6 a 30 minutos, nota 2. Até 1 hora, nota 1. Depois de 60 minutos, nota 0. Quantos cigarros você fuma por dia? 10 ou menos? 11 a 20? 21 a 30? 31 ou mais? Você tem a nota correspondente. Você soma as duas notas e no quadrinho do lado você tem aí. Se der nota 3, 4, você é médio dependente. Se der 5, 6, você é forte dependente. O fraco dependente, que é aquele que fuma pouco, fuma aí até 10 cigarros por dia, ele consegue parar de fumar sozinho. Mas hoje nos ambulatórios para tratamento do tabagismo, você só tem médios e fortes dependentes. Então a gente precisa entender isso. No slide 7 a gente mostra que esposa não fumante de marido fumante, por exemplo, tem 25% a mais de chance de infarto e câncer de pulmão. Isso é real, é o tabagismo passivo. E no slide 8, a criança tem mais infecções, mais otites, mais bronquites, mais asma e até mais morte súbita do recém-nascido. O que é morte súbita? O povo diz que o neném acordou morto. Se você vê alguém acordar morto, foguete, né? Mas essa é a morte súbita. Você tem 2 a 5 vezes mais morte súbita em crianças tabagistas passivas, recém-nascidos tabagistas passivos. No slide 9, mostra por que eu comecei a trabalhar com a questão do tabagismo sendo pediatra. Então você vê, os pais estão fumando e, na verdade, a criança está fumando indiretamente. Então, vamos ao tratamento. O que você precisa saber? É o slide 10. Existe uma dependência química que é dada pela nicotina. E existe uma dependência psicológica e comportamental. Vamos entender isso melhor.
Dependência química é a nicotina. A maior parte dos cigarros não são fumados por prazer, mas por dependência. Você não pensa, agora vou fumar, vou... Pega o cigarro e você já acende o cigarro. Isso é automático. Isso é dependência química. Dependência comportamental é essa aqui, ó. Um senhor aqui no nosso grupo, por dia, e ele fazia 6 tragar em 24 horas. Esse gestual todo, ele fazia há 40 anos. Isso está incorporado no indivíduo. Essa é a dependência comportamental. Ele perguntava, o que eu vou fazer com as minhas mãos na hora que eu parar de fumar? E a dependência psicológica é aquela, puxa, o que o cigarro representa para mim? O cigarro é meu amigo, meu companheiro. A hora que eu chego em casa, eu preciso do meu companheiro, eu vou fumar, e isso é mais psicológico. Então nós temos que trabalhar essas duas coisas, 3 coisas. No slide 11, a gente vê o seguinte, aquele gráfico mostra o nível de nicotina no teu organismo. Quando você acorda, o nível está lá embaixo. Você dá a primeira tragada, em 10 segundos a nicotina chega lá em cima. 20 minutos depois ela começa a cair no organismo. E aí você fuma de novo. E cai a nicotina, e você fuma de novo, e sobe a nicotina, cai a nicotina, você fuma de novo. No vale desse gráfico, por que você fuma? Porque você começa a sentir a falta da nicotina no organismo. Então, nesse momento é o momento da fissura. A fissura dura 5 minutos. Se eu resistir à fissura, eu consigo pular o próximo cigarro. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você precisa pensar. Preciso pensar. Opa, estou querendo parar de fumar. Segundo, você precisa resistir 5 minutos na hora da fissura, para pular aquele cigarro e começar a diminuir o número de cigarros que você fuma. Essa fissura, o que acontece? Abaixo dessa linha ali, amarela, que você tem esse quadro azul, você começa a ter o que a gente chama síndrome de abstinência da nicotina. Então, no último slide, você vê o seguinte, o que é a síndrome de abstinência? Você fica mal-humorado, você fica com insônia, fica irritado, fica ansioso, não consegue se concentrar, fica agitado, altera a sua frequência cardíaca e assim vai. Então, esse saracutico que eu digo, que você tem pela falta de nicotina, faz você se sentir mal e você pega o cigarro, dá uma tragada, a nicotina sobe e você fala, puxa, como é gostoso fumar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente faz uma terapia de reposição de nicotina. A nicotina pode ser reposta no organismo através da pele ou através da mucosa. Então a gente usa a própria droga que vicia para diminuir a síndrome de abstinência para você poder resistir mais ao cigarro. Então, os adesivos de nicotina é o que a gente usa. Você tem que usar nesta parte do corpo, então você põe no braço, no outro dia você tira de manhã, põe aqui nas costas, outro dia você tira de manhã, põe aqui desse lado e vai alternando o lugar, porque o adesivo pode irritar a pele um pouco. A nicotina passa pela pele, vai para o teu cérebro pensa, puxa, já fumei. E aí você consegue resistir e diminuir aquele saracutico da falta da nicotina. Se você fuma 20 cigarros por dia, um maço, o adesivo que você tem que usar é o adesivo 21 miligramas, porque cada cigarro tem 1 miligrama de nicotina. Até nos Estados Unidos agora estão querendo abaixar a concentração de nicotina dos cigarros, para diminuir a síndrome de abstinência. Então, na verdade, essa é a primeira parte da terapia que a gente utiliza. Então, primeiro, eu diminuo, eu penso, quero parar de fumar. Eu tomo cuidado no momento de fissura. Uso alternativas para me distrair nesse momento. Tem gente que bebe água gelada, gente que come cenoura, gente que come pepino, gente que vai dar uma volta, gente que vai tomar um banho. Bola a sua maneira de resistir à fissura. Põe o adesivo de manhã, tiro no outro dia de manhã e coloco outro. E vou alternando o lugar. Se eu fumo 20 cigarros, vou usar um adesivo. Se eu fumo menos de 10 cigarros, muitas vezes nem preciso do adesivo, é só eu me concentrar e pensar e eu consigo parar de fumar. Esse é o fraco dependente.
Junto com o adesivo, no momento da fissura, eu posso mastigar uma goma de nicotina. Mastigo, 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 ponho o chiclete aqui na mucosa, entre a bochecha e a gengiva, passa a nicotina, eu faço um pico pequeno de nicotina, isso me alivia, eu consigo resistir a essa fissura e consigo não fumar esse cigarro. Então, na verdade, isto não é tão complicado. Vamos ver o que vocês conseguem. Então, na verdade, terapia de reposição de nicotina, pensar, resistir no momento de fissura e vamos começar a trabalhar. No site do Dr. Bartô ou no site www.tabagismo.hu.usp.br, você pode escrever para nós no Fale Conosco e nós podemos responder para vocês as suas dificuldades. Escrevam no site e a gente vai respondendo aos poucos durante a semana, até a gente se encontrar de novo na semana que vem, na quarta-feira, ao meio-dia, nesse mesmo horário. E vamos ver o que você consegue até lá. Se você ficar nos ouvindo toda quarta-feira, a chance de você parar de fumar existe. E muita gente diz o seguinte: puxa, eu pensei que era mais difícil parar de fumar. Eu pensei que era mais difícil. Na verdade, não foi tão difícil assim. E o nosso acompanhamento vai servir para você parar de fumar e para você não voltar a fumar, o que é bastante importante. Muitos dos fumantes já pararam, mas tiveram recaídas. Então nós vamos aprendendo devagarinho o que fazer para parar de fumar. Abra o site www.tabagismo.hu.usp.br. Ali tem bastante depoimentos de pessoas que já passaram pelo nosso ambulatório e você vai ver ali as dicas que elas vão passar para vocês. E abra o site do Dr. Bartô, que é o www.drbartô.com.br. E ali você pode ter algumas dicas, alguns filminhos, alguns livretos que são interessantes para você parar de fumar. Se tiver alguma dúvida, ligue para nós no 3024 7490 e nós podemos lhe ajudar até a semana que vem. Então, até lá, um grande abraço a todos e escrevam as suas dúvidas para que a gente possa responder para vocês neste horário. Um abraço.